Meus irmãos, cada vez que nós nos reunimos em nome de Jesus, Ele vem estar em nosso meio. Nisso nós podemos acreditar porque foi Ele que disse. E Ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Então, se eu estou aqui em nome de Jesus, e se você também que está me ouvindo, me assistindo, você está com o propósito de aprender a palavra, de ter um encontro com Deus, você está unido na mesma fé, em nome de Jesus. E Ele está entre nós. E está escrito na Bíblia que por onde quer que Jesus passava, Ele fazia 3 coisas. Ele ensinava o Evangelho, curava os enfermos e libertava os oprimidos do diabo. Hoje não é diferente. Onde a presença de Deus está, os milagres acontecem. Porque o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E isso acontece na minha vida, na sua vida, quando nós damos ouvidos, quando nós prestamos atenção na palavra e abrimos o coração para o poder de Deus operar em nós. Tudo o que nós precisamos para ser abençoado é estar em Jesus e ter Jesus em nós. Quando isso acontece, não há limites para Deus agir. Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Isso o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você. A bênção de Deus é para todos. Não tem esse negócio de que talvez Deus não queira me abençoar. Ele quer te abençoar. Ele quer me abençoar. O Senhor Deus já determinou que a bênção esteja conosco. E se ela ainda não chegou até você, se a bênção de Deus ainda não te alcançou, é porque você ainda não entendeu o que você precisa fazer. E é muito simples. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não precisa prometer nada para Deus. Não tem que rezar muito, não tem que fazer voto, não tem que fazer penitência, não tem que acender vela ou fazer despacho na encruzilhada. Basta que você dê atenção ao que Deus diz e obedecer. Está escrito assim, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Mas esse ouvir aqui não é só você escutar, é você entender e praticar. Quando alguém faz isso, automaticamente recebe todas as bênçãos, porque elas já têm ordens de Deus para vir sobre nós e nos alcançar. Há uma promessa de Jesus, em João capítulo 15, versículo 7, que talvez você já conheça de cor e salteado, mas até hoje você não assumiu no coração. Jesus disse o seguinte: se vós estiverdes em mim, preste atenção, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tem uma outra tradução que diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. São duas condições que Jesus falou que nós temos que cumprir: estar nele, permanecer nele e ter as palavras dele em nós.
É preciso entender isso, porque as pessoas vivem pedindo bênção, vivem pedindo oração e não recebem a bênção. Por quê? Porque não está cumprindo essas duas condições. Nós temos que cumprir essas condições porque há condições para ser abençoado. A principal delas, nós já vimos, que é ouvir atentamente a palavra de Deus. Quando nós ouvimos atentamente, prestamos atenção, nós estamos recebendo as palavras dele em nós. Então, nós temos as palavras dele e temos que permanecer nele. Permanecer nele, ter as palavras dele em nós. São as duas condições que temos que cumprir para sermos abençoados. Às vezes a pessoa diz: eu estou em Jesus. Mas será que ele está realmente? As palavras de Jesus estão em você? Estão? Então você pode pedir o que quiser. Eu entendo que esse tudo é o que você entender pela leitura da Bíblia ou pela pregação da palavra. Jesus disse: pedireis tudo o que quiserdes. Mas esse tudo é aquilo que você entende pela Bíblia ou pela pregação, que é da vontade de Deus. Não é você inventar uma coisa agora e achar que Deus tem que fazer o que você quer. Senão daqui a pouco vai ter alguém querendo que Deus faça ele ganhar na loteria, ou que castigue fulano ou cicrano porque não fez conforme ele queria, e daí por diante. Não é assim. Não é isso que a Bíblia diz. Esse pedir tudo o que quiser tem que estar dentro da vontade divina. Você pode pedir tudo o que você quiser, desde que você entendeu que aquilo ali é para você, é da vontade de Deus para você. O que você entender pela leitura da Bíblia ou pela pregação da palavra, que é vontade de Deus, você pode dizer: eu quero, eu recebo essa bênção, e você vai receber a bênção. Mas alguém pode ficar pensando: mas como é que eu sei se eu estou em Cristo e se Ele está em mim? É muito simples. Na primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 6, está escrito: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então este é o primeiro ponto para mim saber se eu estou atendendo à condição para ser abençoado. As condições são permanecer em Jesus e ter as palavras dele em nós. Agora, como é que eu sei que eu estou atendendo essa condição? João escreveu: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então, se eu estou vivendo em pecado, se a minha vida é só pecado, tudo que eu faço está contra o que diz a Bíblia, e eu não quero me corrigir, eu não estou permanecendo nele. Então, de cara, eu não estou atendendo a condição para ser abençoado. Eu preciso me corrigir, confessar o meu erro, me arrepender dele, buscar o perdão e começar o quê? A viver de acordo com a palavra. Essa é a primeira condição para eu ser abençoado. Eu tenho que permanecer em Jesus. Então, já deu para você entender. Ninguém precisa falar isso com você. É você que sabe como você vive. Se você é uma pessoa que não se controla, que não resiste à tentação, sabe que está vivendo de modo que não agrada a Deus, você não está em Cristo. E lógico, Ele também não está em você. Aqui não fala da pessoa que de vez em quando tropeça e cai em tentação, não. Está dizendo daquela pessoa que vive pecando. Aquela que constantemente está fazendo o que é errado, sabe que está fazendo e quer fazer. Ela faz deliberadamente. Ela não se arrepende do que está fazendo. Então, aqui fala dessa pessoa que tem esse tipo de atitude. Ela simplesmente não viu a Deus e nem o conheceu. O que eu tenho que fazer, então, para que Cristo permaneça em mim e eu nele? O apóstolo João está explicando aqui no versículo 24. Ele diz: quem guarda os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, permanece em Deus e Deus nele. Tem outra tradução que diz: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado.
Então nós temos sempre que prestar atenção no que Deus fala, porque de outra forma nós não vamos ser abençoados. Não adianta rezar, não adianta fazer penitência, não adianta fazer promessa, porque nada disso resolve. O que resolve é atender a palavra de Deus. Se a palavra diz que eu tenho que permanecer em Jesus e as palavras dele permanecerem em mim, é isso que tem que ser. De outra forma eu não vou ser abençoado. Deus fala, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o milagre na nossa vida ele acontece quando nós ligamos o que Deus fala ao nosso coração. Quando nós permitimos que as palavras de Deus tomem conta do nosso coração. Uma certa vez Jesus estava pregando na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, ressequida. Era uma mão seca, ela não se movia. Estava paralisada, não tinha vida nela. Isso está escrito lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 1 ao 5. Jesus estava pregando e o homem estava ali ouvindo a palavra de Deus. E Jesus chamou ele e disse, levanta-te e vem para o meio. Por que Jesus chamou aquele homem para o meio? Porque apesar dele estar ouvindo a pregação, ele estava distante. Às vezes a pessoa para ouvir a palavra, vai na igreja, mas ela fica distante. Ela não está próximo de Deus, ela não se aproxima de Deus. Ela não abre o coração para ouvir a palavra. Ela fica distante. A mente dela fica vagando, ela está pensando em outras coisas. Então não adianta. Aquele homem estava ali ouvindo a pregação, mas ele estava distante. E Jesus chamou ele e disse, levanta-te e vem para o meio. Talvez o homem, ele já nem tivesse mais esperança de ser curado. Talvez ele já tinha até conformado que aquela mão dele não se mexia mais. Acabou. Ele já nem procurava mais ficar no meio do povo. Ele estava nos arredores. Ele já não ia mais com aquela vontade, aquele desejo de ouvir a palavra para ser curado. Ele estava distante. Quem está no arredor da fé, quem está distante, essa pessoa nunca recebe a bênção. Não adianta ele ir na igreja para ouvir a pregação, esperando a oração. Tem gente que vai só esperando a oração, não dá atenção à palavra e esquece que a palavra de Deus é que cura e faz e opera o milagre. Se a pessoa ficar distante, ela nunca vai receber a bênção. Se ficar do lado de fora, digo, você pode estar dentro da igreja, o pregador pode ser o melhor pregador do mundo, pode estar sendo muito usado por Deus, mas se a pessoa ficar do lado de fora da fé, se ela não se envolver com Deus, não prestar atenção na palavra e na hora da oração ela não clamar, não buscar a Deus de coração, ela nunca vai receber a bênção. Então Jesus viu aquele homem, Jesus disse para ele, vem para o meio. Quando o homem veio, Jesus disse para ele, estende a tua mão. Ele podia dizer para Jesus, não tem jeito, eu não consigo. O senhor não está vendo que a minha mão é seca? Eu não consigo movê-la. Se ele tivesse dito isso, sabe o que teria acontecido? Ele teria perdido a bênção. Talvez aquela fosse a última oportunidade dele. Ele não ia ser abençoado. Mas Jesus falou para ele, estende a mão. E ele estendeu. Ele quis estender a mão. Ele teve aquela vontade. Na hora que ele sentiu de fazer o que Jesus estava mandando, claro que ele não podia mover a mão, era uma mão seca, mas Jesus falou, estende a mão. Quando Jesus falou, ele quis fazer. Ele teve a vontade, ele teve fé. Na mente dele, ele fez aquele movimento de estender a mão. Quando ele ouviu Jesus mandar estender a mão e quis obedecer, o cérebro dele enviou o sinal para a mão se estender. E diz a Bíblia Sagrada que a mão foi restituída sã como a outra. Na mesma hora ele ficou curado. Meus queridos, a gente tem que aprender com o Senhor como é que se faz as coisas e como é que as coisas acontecem. Nós não podemos colocar obstáculo para Deus operar.
E tem muita gente que não é curada porque coloca obstáculo, porque não crê. A pessoa às vezes não pode dobrar o joelho, ela recebe a oração e Deus fala para ela, agora faz. Ela não faz. Ela não, mas meu joelho não pode dobrar. Ela confessa a derrota ao invés da vitória. Jesus chamou o homem para o meio e falou, estende a tua mão. Se ele olhasse para a mão seca, sem vida, falando, não posso estender porque minha mão não se move. Se ele ao menos pensasse nisso, ele já teria perdido a bênção. Mas diante do mandamento de Jesus, estende a mão, ele não pensou duas vezes, ele quis estender. O cérebro enviou o sinal para a mão não se movia, mas naquela hora o poder de Deus entrou ali e fez o milagre acontecer. E ele foi curado. Nós não podemos colocar obstáculo para Deus operar. E nem limitar o poder de Deus. Achar, não, mas isso aí já está assim há tanto tempo. O médico já fez isso, já fez aquilo, já passei por tanta coisa. Nada resolveu. Você está limitando o poder de Deus. Talvez você até pense, já fui tantas vezes na igreja, já recebi tantas orações, já fiz tanta oração e nunca resolveu. Você limita o poder de Deus, por isso não resolve. Preste atenção numa coisa, a fé é um caminho que nós não entendemos. Jesus falou para Marta, se creres verás a glória de Deus. Mas a fé nós não entendemos. Ela não é algo natural, é algo sobrenatural. Nós não sabemos como é que as coisas funcionam no mundo espiritual. Mas nós sabemos que funciona. Desde que Adão pecou, o ser humano foi desligado de Deus. Ele perdeu a percepção do mundo espiritual. E hoje nós só conseguimos chegar diante de Deus através da palavra da fé. Jesus falou, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus é a palavra de Deus. Você não chega a Deus se você não crê na palavra. Então, quando Jesus disse para o homem, estende a tua mão, ele creu na palavra. Ele creu na ordem de Jesus. Ele não pensou, eu não posso estender, a minha mão já era, não move mais, é seca. Não, ele não pensou nisso. Ele pensou na palavra, estende a mão. O cérebro enviou o sinal, ele quis estender. Na mesma hora ele ficou curado. Não tem outro caminho. Se você quer a bênção de Deus, aprenda a respeitar a palavra de Deus. Aquilo que quando você estiver lendo a Bíblia, ou ouvindo a pregação, você sentir no coração, entendeu, devo fazer assim, isso é para mim, receba a bênção e você vai ser abençoado. Você pode rezar muito, pode fazer penitência, pode jejuar, pode quase morrer jejuando, pode pedir a pessoa mais santa para orar por você, que não vai acontecer nada se você não tiver fé na palavra. É só pela palavra de Deus que a fé vem. E sem fé é impossível alguém se aproximar de Deus. Mas quando nós cremos no que a palavra de Deus diz, então nós somos no mesmo instante colocados diante de Deus. E aquilo que nós pedimos de acordo com a palavra, Ele nos concede. É assim que se é abençoado. Jesus disse, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Pedir em nome de Jesus é pedir de acordo com a palavra. Eu repito, Jesus é a palavra. Na hora que você entende a palavra, você é iluminado, o seu espírito se liga com Deus, você é revestido de uma força interior, os seus olhos espirituais são abertos e você então consegue ver, você consegue entender, você entende o que é que está te atrapalhando de ser abençoado. E aí você se acerta com Deus, tira o empecilho e a bênção vem na mesma hora. Muitas vezes leva um tempo até que a gente descobre o que tem atrapalhado. Tem um caso de um garoto que tinha ataques como se fosse de epilepsia. E o pai levou o garoto aos discípulos. Os discípulos de Jesus não conseguiram curar o garoto. Isso está escrito nos Evangelhos de Mateus, capítulo 17. Está também em Marcos, no capítulo 9, e em Lucas também, capítulo 9. Vamos ler em Marcos. Está escrito assim. Respondeu-lhe um dentre a multidão.
Mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. O garoto era mudo, não falava. E diz, e este, quer dizer, o espírito mau, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Tem uma tradução que diz, e eu mandei os teus discípulos expulsar, e eles não puderam. Ao que Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-o. E então lhe o trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, se revolvia, espumando. Então, vendo isso, Jesus não se apressou em ir logo expulsando o demônio, não. Os discípulos já haviam feito isso e haviam fracassado. Porque tinha algo dando ao diabo a capacidade de oprimir aquele jovem. Preste atenção, porque talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você já recebeu inúmeras orações e o mal não foi embora. Porque tem algo em você, algo que você esteja fazendo ou que tenha feito no passado e que você ainda não confessou, não se arrependeu. Pode ter algo que está dando ao diabo a capacidade de agir na sua vida, de oprimir você. Tinha algo no caso daquele garoto que estava dando ao diabo a capacidade de continuar oprimindo ele. Tanto é que os discípulos oraram, mandaram embora e o mal não foi embora. Por quê? Porque tinha alguma coisa onde o diabo estava segurando ali. Então Jesus foi tratando o caso. Jesus não foi logo ali expulsando, mandando o demônio embora. Porque não adianta mandar embora. Se tiver alguma coisa na vida da pessoa que dá direito ao diabo de voltar, ele vai voltar. Então talvez isso esteja acontecendo na sua vida. Quantas vezes você recebeu oração, o mal foi ordenado a sair, mas ele volta, porque você está dando motivo, está dando um lugar onde ele possa se segurar. Jesus perguntou ao pai do garoto, há quanto tempo isso está sucedendo? Então, Jesus foi fazendo o pai do garoto pensar o que estava acontecendo ali, por que aquele problema. E o pai do garoto foi pensando, porque o problema estava no pai do garoto, não no garoto. No garoto estava o efeito, mas o problema estava no pai. É o que dá para se entender. Então o pai do garoto foi pensando e disse, desde a infância acontece isso. E na sua mente ele foi voltando no tempo, foi contando para Jesus. E foi falando com Jesus. Muitas vezes o demônio tem lançado ele no fogo, na água para destruir. E o pai foi falando, voltando ao passado, foi lembrando coisas que aconteceram no passado. E de repente ele virou para Jesus e falou, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Quer dizer, ele foi lembrando as coisas e chegou num ponto onde provavelmente ele recordou de alguma coisa que ele não queria tocar no assunto. Ele não queria falar daquilo. E tem gente assim. Tem gente que não quer falar com Deus sobre algo que aconteceu, às vezes há anos, está guardado no coração, a pessoa não quer se abrir, não quer confessar. Essa pessoa nunca vai ser perdoada se ela não resolver deixar aquilo. O problema dela nunca vai ser solucionado enquanto ela não confessar aquilo que ela tem guardado no coração. Que talvez seja uma mágoa, uma coisa que fizeram com ela, uma maldade que fizeram, ou talvez uma coisa que ela mesma tem feito e que está dando lucro para ela e que ela gosta, tem prazer, não quer parar de fazer. É preciso confessar e buscar o perdão a Deus. Provérbios 28, versículo 13, diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele homem não queria tocar no assunto que estava atormentando ele. Então ele disse, Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós.
E Jesus virou para ele e disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Talvez o problema daquele homem fosse algo que no passado ele sentiu de Deus que ele deveria fazer, mas ele não creu, ele não fez. Entende-se que Deus deve ter dado a ele uma missão no passado, ou quem sabe Deus tenha chamado a atenção dele para perdoar alguém e ele se recusou a fazer. Quer dizer então que Deus castigou? Não, Deus não castiga ninguém. Mas quando você fecha o coração para Deus e deixa de fazer aquilo que Deus põe no seu coração, ou por falta de fé, ou por maldade mesmo, você se abre para o inimigo. Então o inimigo entra e começa a fazer as obras más na sua vida. Aquele homem pode ter se recusado a fazer algo que ele achava talvez que não fosse possível fazer, não tivesse coragem de fazer, e na sua falta de fé, ou de amor mesmo, ou na maldade do coração, ele permitiu a entrada do mal. E agora o demônio estava acabando com a vida do filho. E aí ele disse para Jesus: Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus virou para ele e disse: se podes, eu posso tudo. Tudo é possível ao que crê. Aí imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, ele disse: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Meu irmão, quando você reconhece o pecado, o seu erro, você entende que o seu proceder não é bom, e você toma uma posição diante de Deus, e você decide deixar aquele erro, decide se consertar, se converter a Deus, na mesma hora a coisa é solucionada. O seu problema deixa de existir. Na mesma hora o demônio é expulso e a coisa se resolve. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e fazer mais, e nos purificar de toda injustiça. Então você não precisa ficar o tempo todo confessando o pecado, não. Preste atenção. Diz aqui: se confessarmos. Basta uma vez, basta você tomar uma decisão. Você sentiu no coração: é isso que Deus quer que eu faça. Eu estou errando nisso aí, vou me consertar. Confesso: meu Pai, meu Deus, eu fiz isso, eu tenho alimentado isso no coração, mas eu não quero mais. Basta uma vez, você confessa: errei, vou a Deus e confesso. Diz a Bíblia que Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados, todos. E faz mais: quando há sinceridade, além do perdão, o Senhor nos purifica de toda a iniquidade. Acabou. A partir daí, eu e você estamos puros. Deus olha para nós e Ele não vê mancha. Não há mais nada que nos impeça de sermos ouvidos e atendidos por Ele. Porque o profeta Isaías afirmou que os ouvidos de Deus não estão tapados para não nos ouvir. E nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa nos socorrer. Isaías diz que são os nossos pecados que nos separam dele. Então, às vezes, a pessoa ora, vai na igreja, faz corrente, e nada se resolve. Por quê? Porque os pecados estão separando a pessoa de Deus. Se há pecado escondido, não confessado, a pessoa está separada de Deus, não adianta. Quando a pessoa entende e decide: vou me livrar disso, confessa, ela é perdoada, ela é purificada. Não havendo mais pecado, não há mais separação. Deus nos ouve, nos socorre, o mal é expulso da nossa vida, e então o que falta para a pessoa ser atendida nas suas orações é o quê? É a pessoa buscar o perdão dos pecados, tem que ser purificada daquela maldade que está no coração, porque senão a maldade vai voltar de novo, e ela vai novamente dar lugar ao diabo. Então, nessa hora que a pessoa se arrepende, decide: eu quero ser de Jesus, eu não quero mais me curvar diante da tentação, ela decidiu, naquela hora o poder de Deus entra em ação. Quando aquele homem reconheceu o seu erro
e ele se arrependeu e pediu ajuda na minha incredulidade, o problema já estava solucionado na mesma hora. Não tinha mais onde o diabo se segurar. Então Jesus simplesmente se dirigiu para o demônio e disse para ele: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Acabou. Ponto final. O garoto foi curado e nunca mais teve problema. Meus queridos, o que fala aqui em 1 de João capítulo 3, versículo 24, é muito sério. E é a resposta para todos nós. Aquele que guarda, preste atenção que não é qualquer um, não. A bênção de Deus é para todos, mas não é qualquer um que é abençoado. Aquele que guarda os seus mandamentos. Comece a guardar os mandamentos de Deus. Vai mostrando para você aquilo que Deus mostra para você, segure. Você vai aprendendo, não fica perguntando para ninguém, não. Deixa Deus falar com você. E Deus fala pela pregação da palavra ou pela leitura da Bíblia. Você não tem que perguntar para ninguém quais são os mandamentos que eu tenho que guardar, não. Você sabe. Deus fala no seu coração. O que você tem que fazer? Aquilo é mandamento. Então aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. É simples assim. Você guardou os mandamentos. Aquilo que Deus falou no seu coração. Guardou? Guardou. Você está nele e ele está em você. E diz mais: nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Espírito aqui está em letra maiúscula, é o Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo é dado a você? Quando você presta atenção na palavra de Deus e a recebe no coração. Na hora que você guarda os mandamentos, o Senhor vem e batiza você com o Espírito Santo. A partir daí, então, você nunca mais vai tropeçar na vida. Deixe-me orar por você, Pai. Que lindo é ouvir a Tua palavra, aprender os Teus caminhos. Que coisa maravilhosa é estar diante de Ti. E Deus, hoje essa pessoa está aqui para receber a Tua bênção. Pai, tem gente dizendo: eu recusei crer há muito tempo. Eu não aceitei a Tua palavra há muitos anos. Eu ouvi, senti que devia fazer e não fiz. Pai, perdoa. Não é só isso. Perdoa, Senhor, porque essa pessoa está reconhecendo o seu erro agora e ela está pedindo perdão. Senhor, eu sei que o Senhor está perdoando essa pessoa agora. E ela também vai ser purificada da iniquidade. E ela vai se levantar. Esse homem, essa mulher, vai se levantar para ser uma bênção. A bênção que o Senhor determinou que seja. Oh, meu Deus, hoje o sofrimento dessa pessoa vai chegar ao fim. Chega de apanhar na vida, chega de pagar um alto preço. Pai, opera na vida dessa pessoa e na família também. Nos filhos, no marido, na esposa, nos pais, nos avós, no sogro, na sogra, nos afilhados, nos sobrinhos, nos netos. Deus, coloca em toda essa casa, em toda essa família, a Tua mão sobre ela. Traz essa pessoa para diante de Ti. O mal não pode mais ficar aí. Em nome de Jesus, eu amarro todo o mal e ordeno a essa dor de cabeça que vem todos os dias nesta hora. Em nome de Jesus, está amarrado, todo o mal saia, desapareça, para nunca mais voltar. Obrigado em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém.